bem, pessoal, nesse vídeo nós vamos falar um pouco sobre o aprendizado bayesiano, tá? Tanto sobre probabilidade condicional, quanto o teorema de Bayes, quanto a técnica, o algoritmo de naive Bayes, né? Ou de Bayes ingênuo. Para começar, toda a base de aprendizado bayesiano ela vem da probabilidade condicional, que é a probabilidade de um evento A, dado que outro evento B já ocorreu. Nós representamos isso dessa forma. Então, a probabilidade de um evento A, dado que B ocorreu. Qual que é a ideia que nós temos aqui? Imagina que B é esse evento representado por esse círculo em azul. Se ele já ocorreu e A, eventualmente, eu quero medir a probabilidade de A ocorrer, quando há essa intersecção, repare que a ocorrência de B ela me dá informação sobre uma eventual ocorrência de A. Então, se há dependência entre A e B, há essa intersecção. Se há intersecção, a ocorrência de B realmente me traz alguma resposta sobre a possível ocorrência do evento A. Repara que, se B ocorreu, a probabilidade de A ocorrer é dada por essa intersecção que está exatamente aqui ao centro, dividido pela probabilidade do B, porque B já ocorreu. Exatamente a formulação da probabilidade condicional. A probabilidade da intersecção de B com A dividido pela probabilidade do B. Repare que se eu passar esse termo de PB para o outro lado, eu tenho que a intersecção de B com A é a probabilidade de A dado B, produto pela probabilidade de B, simplesmente. Suponha um cenário em que eu desejo aplicar essa probabilidade condicional como vimos até agora. Suponha que eu tenha um conjunto de dados onde eu tenha 14 medidas de 14 dias diferentes, onde a pessoa ela diz se vai ou não vai jogar tênis em função de medidas climáticas, em função do panorama, se está ensolarado, nublado, chuvoso, em função das temperaturas, né, se a temperatura é quente, intermediária ou fria, se a umidade está alta ou normal, e se o vento está forte ou fraco. E aí a pessoa diz se vai ou não vai jogar tênis. Para começar, repare que minhas variáveis são discretas, né? São variáveis que são representadas, no meu caso, inclusive, por rótulos, né? Mas sendo discreto já é suficiente para eu fazer essa análise com o modelo bayesiano. Eu vou seguir aqui. Suponha então que eu deseje descobrir, olha, se a pessoa vai ou não vai jogar tênis em função de uma outra variável, dizendo que minha variável B ela é a umidade em que a umidade é igual a alta. Repara que umidade alta eu tenho uma ocorrência, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nessa ocorrência de umidade alta, ele não vai jogar tênis, nessa também não. Na terceira ele vai. Na quarta ele não vai. Aliás, na quarta ele vai, desculpa. Na quinta ele não vai, na sexta ele vai e na sétima ele não vai. Então, só para a gente lembrar aqui como é que se comporta. Repare que o que eu preciso então calcular é a probabilidade de A dizendo que ele vai jogar tênis ou de que ele não vai jogar tênis, dado que B já ocorreu, dado que B é a umidade alta. Imagina que hoje é um dia em que a umidade está alta e aí eu desejo descobrir se hoje, com umidade alta, essa pessoa vai jogar tênis ou não vai jogar tênis. Repara que só tem duas possíveis saídas, sim ou não, no caso de jogar tênis. Nesse caso em particular, o que eu vou medir? A intersecção entre jogar tênis igual a sim, ó, porque é a variável que eu desejo como resposta, a intersecção com umidade alta dividido pela umidade alta, que é meu PB. E aqui no caso é não. Probabilidade de jogar tênis é não, intersecção com umidade alta dividido pela probabilidade da umidade ser alta. Repara que nesse caso, eu tenho exatamente 7 dos meus 14 dias a umidade é alta. Então a minha probabilidade de umidade alta, que vai no denominador, é 7 14avos. A probabilidade de jogar tênis sim, intersecção com umidade alta, e jogar tênis não, intersecção com umidade alta, eu não sei se vocês se lembram, eu fiz a contagem ali atrás com vocês, dos 14 dias eu tenho 3 em que ele joga tênis apesar da umidade estar alta, e em 4 ele não joga. Tá? E se eu calcular essas frações, eu tenho meio,
0,214, 0,286. Repara que a probabilidade então de jogar tênis sim com umidade alta, segundo a probabilidade condicional, ela é dada por 3/14 dividido por 7/14, e a de não é 4/14 dividido por 7/14, e aí eu tenho esses dois valores. Eu tenho 0,428, 0,571. Se eu tivesse que classificar, com maior probabilidade eu diria que ele não vai jogar tênis, porque esse é um comportamento mais dominante para esse indivíduo. Tá? Repara que por enquanto eu só usei a probabilidade condicional, mas ela é base para o teorema de Bayes. Nesse caso em particular, eu diria então que com maior probabilidade ele não vai jogar. Obviamente eu tenho uma chance grande de errar, né? Uma chance de 42,8% de errar. O teorema de Bayes ele surge usando essa probabilidade condicional como base. A probabilidade condicional, então, como nós já vimos, é a probabilidade de um evento A dado que B já ocorreu, que é igual à intersecção de A com B dividido por PB. Se vocês notarem, se eu passar esse PB para esse lado multiplicando, eu tenho que a probabilidade de B intersecção com A, como está aqui embaixo, é igual a PA dado B produto por PB. Só que repara o seguinte, a intersecção de A com B, ela é igual à intersecção de B com A. Então a intersecção de B com A é igual à intersecção de A com B. Logo as suas probabilidades também deveriam se igualar. Repara que se elas se igualarem, o que eu teria aqui? Que a probabilidade de B intersecção com A ela é igual à probabilidade de A dado B, produto por PB, e a probabilidade de A intersecção com B seria igual a PB dado A, produto por PA. Se eu igualar por essas duas intersecções, o que eu tenho é então que PA dado B, produto por PB, é igual a PB dado A, produto por PA. O que isso me indica é o seguinte, que se um evento B ocorreu e eu quero responder algo sobre o evento A, eu posso também fazer o contrário. Se o evento A ocorreu, eu posso responder algo sobre o evento B. Ou seja, é como se eu pudesse seguir os dois caminhos. Em função de A descobrir algo em relação a B, e em função de B descobrir algo em relação a A. E esse é o teorema de Bayes. O teorema de Bayes sai daqui, ó. Ele tipicamente é formulado dessa forma, passando PB como divisor desse lado direito, onde PA dado B é PB dado A, produto PA, dividido por PB. O que sai daqui? Basicamente, o que o teorema de Bayes me permite é, em cima de um dado conjunto de dados, qual é a hipótese de maior probabilidade, ou seja, em cima de um conjunto de dados, será que a maior probabilidade é que a pessoa vai jogar tênis ou não, por exemplo, em função das medidas climáticas? Partindo por uma representação mais comum em aprendizado de máquina, que é essa aqui embaixo, olha só, dado uma hipótese H, que é sim, ele vai jogar tênis ou não, ele não vai jogar tênis, em cima de um certo conjunto de dados D, repara que D representa para mim aqui o conjunto de dados, ou essas instâncias que eu tenho, né, as várias instâncias de dados que eu tenho, isso é igual à probabilidade, então, daquele conjunto de dados, dada a hipótese sim, ou seja, quantas vezes o sim ocorre ali ou não ocorre ali, depende da minha hipótese, né, produto pela probabilidade da hipótese, ou seja, quantas vezes no meu conjunto de dados eu respondo sim ou não, dividido pela probabilidade dos dados. Essa é um pouquinho mais complicada de calcular, mas muitas vezes a gente não precisa calcular, a gente vai ver isso mais à frente. Tá? Aí, repare o seguinte, qual é a hipótese mais indicada ou a de máxima probabilidade a posteriori, que a gente costuma representar como HMAP? Ela é aquela que me dá o valor máximo, ó, o máximo para essa P de HD, ou seja, para esse termo todo aqui, aquela que dá o maior valor. Ou seja, se eu tiver duas hipóteses sim e não, eu vou calcular para o sim, vou calcular para o não. Quem dá o maior valor? É para o sim ou para o não? Ah, é para o sim. Então a minha hipótese de resposta será sim. Se for para o não, é não. Ah, e se eu tiver três opções? Sim, não e talvez. Tudo bem, calculo as três. A que der maior valor é a que dá a resposta para mim. Tá? Eu vou mostrar um exemplo agora para vocês que eu acho que é bastante interessante. Considera o problema de diagnóstico médico, onde eu tenho aqui duas alternativas. Ou o paciente tem uma doença que eu vou chamar de W, ou ele não tem a doença chamada de W. Ops, deixa eu voltar.
Então, suponha que esse paciente foi submetido a um exame. E esse exame, já se sabe a priori que a população mundial, se eu considerar toda a população mundial, apenas 0,008 dessa população tem probabilidade de ter essa doença. Ou seja, é um número bem baixo de pessoas que têm chance de ter essa doença. Tá? Ela é muito rara, essa doença. Suponha que o meu teste laboratorial ele apresenta as seguintes características. Olha só, o teste apresenta um correto positivo, também chamado de verdadeiro positivo, para essa doença em 98% dos casos. O que significa isso? Em 98% dos casos, quando o teste diz que a pessoa tem a doença, ela de fato tem a doença. Digamos que ele tem um verdadeiro negativo, também chamado de correto negativo, em 97% dos casos, que indica que se o teste disser que a pessoa não tem a doença, em 97% dos casos ela realmente não tem a doença. Olha só que interessante. A gente pode resumir esse problema da seguinte forma. A probabilidade da pessoa ter essa doença é 0,008, como nós vimos anteriormente. E de ela não ter a doença, que seria esse not W, esse não W, né, essa negação da variável W, ela é o complemento, ela é 1 menos 0,008, o que dá 992. Repare o seguinte, sabendo que a pessoa tem a doença e o exame deu verdadeiro, eu tenho aqui 98%, 0,98, e sabendo que a pessoa não tem a doença e eu tenho um verdadeiro negativo, ou seja, o exame deu que ela não tem a doença de verdade, eu tenho 97, se vocês se lembrarem que nós acabamos de ler. Só que, no entanto, o que acontece? Eu tenho uma probabilidade da pessoa não ter a doença e, eventualmente, o exame falar que é verdadeiro, que ela tem a doença. O que, no caso, vai ser para mim o complemento desse 0,97. E também um caso em que a pessoa tem a doença e o exame diz que ela não tem, que é o complemento do 0,98, que é o 0,02. Tá? Será que nós devemos diagnosticar que o paciente é portador de uma doença se o exame deu de fato positivo? Será que eu devo dizer isso? Olha só que interessante. Deixa eu só voltar aqui com vocês. Vamos lá. Então a nossa hipótese é o seguinte, eu vou verificar com vocês se, sabendo que o exame deu positivo, será que eu posso responder que aquele paciente é um portador de fato dessa doença em particular, essa doença W, ou não? Tá? A partir dessas probabilidades todas que nós temos aqui. Ó. E a partir do teorema de Bayes, esse é o teorema de Bayes, lembrando com vocês que está aqui do nosso lado. Olha só o que a gente vai fazer. Eu sei que o exame deu positivo, olha só aqui desse lado. Ó. O exame deu positivo. Será que a pessoa tem a doença? Ou se a pessoa não tem a doença? Olha o que o teorema de Bayes me dá. Se é W tal que, ou seja, dado que o exame deu positivo, é a probabilidade do exame dar positivo dado W, produto por PW, dividido por P positivo. E a negação de W, dado que o exame deu positivo, é a probabilidade do exame ter dado positivo, dado que a pessoa não tem a doença, produto por ela não ter a doença, dividido pela probabilidade do positivo. Eu só estou preocupado com o positivo porque eu sei já que o exame deu positivo. Ó. Olha só que interessante. E aí eu quero saber, será que eu digo para a pessoa que ela tem a doença ou eu digo que ela não tem a doença? Tá? Indo para o próximo passo, repare o seguinte. Eu não preciso nem calcular esse denominador de P positivo, porque essa probabilidade eu de fato não tenho. Tá? Eu não preciso calcular ela, porque eu só tenho duas opções, eu tenho a doença ou não. Eu calculo só o termo do meu numerador que eu tenho aqui e aqui. E aí eu posso dividir pela soma de ambas. Eu pego essa primeira e divido pela soma disso com isso, e pego essa segunda e divido pela soma disso com isso. E aí eu tenho uma normalização. Olha só, nesse caso. O termo de cima que eu vou ter é P de mais dado W, produto por PW, o que dá 0,98, olha só, produto por PW, que é 0,008. E a outra que eu tenho é P mais dado not W, produto por not W, o que vai me dar, nesse caso, 0,03, produto por 0,992. Olha os valores que eu tenho aqui. Eu normalizo eles agora. Tá? Os valores estão fora de escala, eles não estão entre 0 e 1.
Normalizando pela soma de ambos, 0,0078 dividido pela soma dos dois valores e 0,0298 dividido pela soma dos dois valores, é melhor que eu diga, olha, que a pessoa não tem a doença. Olha que coisa curiosa. Melhor que eu diga que ela não tem essa doença. Se eu disser que ela tem a doença, eventualmente, o que está acontecendo na verdade? Apesar do exame dar que a pessoa tem a doença, é melhor dizer que ela não tem. Porque esse exame ele não é preciso o suficiente em função da doença ser muito rara. A doença é tão rara, que o exame teria que ter um verdadeiro positivo e um verdadeiro negativo muito maior. Tudo bem, pessoal? Então, olha só. Para a gente continuar, eu posso até mesmo calcular o que é essa probabilidade do positivo, porque agora eu tenho todos os outros termos, na verdade. Para que esse P+, eu posso passar para o outro lado e passar esse lado dividindo aqui do lado direito e ter esse termo. E calcular P+, e chegar à conclusão que a probabilidade de positivo é 0,038. Tá? O que resume a probabilidade dos dados que nós coletamos serem positivos em todo o nosso conjunto de dados, ou seja, de ter a doença, ter a ocorrência da doença. Olha um outro caso aqui que eu vou colocar para vocês. Suponha então que agora eu tenha um exame mais preciso. Olha como o meu exame é. O verdadeiro positivo dele é de 99,5% e o verdadeiro negativo de 99,9%. Então, se a pessoa tem a doença e a chance de eu dizer que ela de fato via exame tem a doença, que é o meu verdadeiro positivo, é 0,995. E se ela não tem a doença, a chance do meu exame dizer que ela não tem a doença, que seria o meu verdadeiro negativo, ele é 0,999. Reparem os complementos. Ela não ter a doença e meu exame dizer que é positivo, é o complemento desse 999, que seria o 001. E o complemento de ela ter a doença, o exame deu que tem a doença, seria ela ter a doença e o exame dizer que ela não tem a doença, que seria o ponto 005, que é complemento do 995. A probabilidade de W eu já conheço, né, que é 008, de not W, da pessoa não ter a doença, é 992. Repara que quando eu calculo novamente as mesmas probabilidades, eu chego em valores que, quando normalizados, eu agora tenho um exame muito mais preciso, que quando ele disser que a pessoa tem a doença, de fato, eu tenho uma segurança muito maior em dizer que a pessoa tem a doença, e no caso da medicina, evitar processos, né? evitar qualquer tipo de constrangimento e tudo mais. Tá, pessoal? Partindo para a naive Bayes, o que acontece? Olha, o teorema de Bayes, ele procura resolver esse problema aqui, ó. Aqui ele só está aberto, pessoal. Suponha que eu tenha uma determinada hipótese V que eu desejo resolver, ou seja, probabilidade de V dado A1, A2, AN, teria que estar escrito desse lado. Isso é igual à probabilidade de A1, A2, AN dado V, produto por PV, dividido por A1, a probabilidade de A1, A2, AN. O que significa esse A1, A2, AN? Significa um AND. Significa o seguinte, que a primeira variável obrigatoriamente... só um minuto, pessoal. A primeira variável obrigatoriamente tem que ter um valor específico, A1. A segunda, um valor específico, A2, e assim sucessivamente até AN. Suponha que eu tenha uma quantidade de variáveis grande, que eu tenha, por exemplo, 5, 6, 7, não importa quantas variáveis. Suponha que eu defina que A1 tem que valer, sei lá, ensolarado, A2 tem que valer umidade alta, A3 tem que valer... E suponha que quando eu procuro por esse exemplo específico no meu conjunto de dados, eu não o tenho. Ele não existe no meu conjunto de dados. Não tem como calcular a probabilidade simplesmente porque eu não tenho ocorrências suficientes no conjunto de dados. Isso é um problema muito comum quando eu adoto aprendizado bayesiano, porque eventualmente aquela tupla exata não existe no meu conjunto de dados, logo eu não consigo calcular nem essa probabilidade, nem essa que está aqui embaixo. Tá? Ou seja, porque não ocorre aquela tupla. Suponha o seguinte, ó. Suponha que eu venha aqui no meu conjunto de dados, eu tenho aqui, ó, ensolarado, quente, alta e fraco. Veja, vamos ver se eu tenho algo como ensolarado
intermediária, eu tenho ensolarado, intermediária e ensolarado fria. Vamos pegar um outro caso, chuvoso e quente. Vamos ver, ó. Chuvoso e quente não existe, ó. Tem chuvoso intermediária, chuvoso fria, chuvoso intermediária, chuvoso intermediário. Suponha que a tupla que a pessoa me dá é, hoje está chuvoso e a temperatura é quente. Eu não tenho nenhuma tupla, exatamente, ou seja, um exemplo, né? Um exemplo seria uma linha dessas, tá, pessoal? Que satisfaz o cálculo dessa possível probabilidade. Logo, não tem como calcular. E eu ficaria sem conseguir dar uma resposta. Para isso, existe o Naive Bayes. Qual que é a ideia do Naive Bayes? Ao invés de eu calcular essa probabilidade exatamente de existir exemplos que a variável A1 vale ensolarado, A2 vale quente, A3 vale tal, até a N, eu calculo as probabilidades independentemente de cada variável. Ou seja, eu pego só a probabilidade de estar ensolarado versus a minha hipótese, digamos que é sim, a pessoa vai jogar tênis, produto pela probabilidade de estar quente e a pessoa jogar tênis. Produto pela probabilidade da variável, por exemplo, uma outra variável qualquer, e sim, vai jogar tênis. Ou seja, esse termo todo é transformado num produtório. Repare, então, que esse termo todo aqui, produto por probabilidade de V, ele se torna um produtório dessas probabilidades de cada uma das variáveis produto pelo PV. E repare que eu nem tenho o divisor aqui de novo, né? Eu nem tenho esse divisor, que é a probabilidade de ocorrência dessa tupla, exatamente desse exemplo, que assume esses valores para as variáveis no meu conjunto de dados. Eu não preciso calcular esse cara. Simplesmente porque se eu calcular para toda possível hipótese V, eu consigo depois normalizar como normalizei anteriormente com vocês. Então, se eu tiver só duas possíveis respostas, sim e não, calculo para sim, calculo para não, normalizo. Se tem 3, sim, não, talvez, calculo para sim, para não, talvez, normalizo. Somando, dividindo pela soma dos 3 valores. E assim sucessivamente, se tiver 4, 5, não importa. Exemplo, suponha que alguém me deu esse exemplo aqui para saber se a pessoa vai ou não vai jogar tênis em função do panorama ensolarado, temperatura fria, umidade alta e vento forte. Vou ou não vou jogar tênis? Em cima destes dados. Olha o que a gente faz. Eu vou calcular então o Naive Bayes. O Naive Bayes é dado para mim por essa formulação. É a probabilidade de PV, digamos que seria do sim, né, e do não. Então V vai poder assumir sim e V vai poder assumir não. E a probabilidade do A dado V. Olha só quem é meu A. Eu tenho a probabilidade de ensolarado dado V, produto por temperatura fria dado V, por umidade alta dado V, por vento forte dado V. E aí tudo isso produto ainda pelo P de V. E aí o que eu vou fazer? Eu vou pegar, olha, para vento forte, V pode ser sim e não. Então para vento forte, V pode ser sim, para vento forte, vento pode ser não. Repara o seguinte, quantos sims eu tenho? Dos 14 eu tenho 9. Quantos nãos eu tenho? Do 14 eu tenho 5. Desses 9, 3 são com vento forte. Dos 5, 3 são com vento forte. Olha só como fica mais fácil já de calcular essas duas probabilidades, simplesmente olhando para essa tabela aqui, pessoal. Tá? Podem conferir, vocês vão encontrar esses valores. Se eu tiver um caso, agora eu tenho que calcular para a umidade alta, como vocês podem ver aqui, a umidade alta, tanto para o sim quanto para o não. Para sim eu vou ter 3 nonos, para não 4 quintos, e por aí vai. Temperatura fria, sim e não. Ensolarado, sim e não. Depois que eu tenho todas essas probabilidades, eu ainda preciso do PV sendo sim e do PV sendo não, que seria esse termo aqui, ó, a probabilidade de hipótese ser sim ou hipótese ser não, ou seja, vai ou não vai jogar tênis, que é 9 14avos e 5 14avos. Tá? Logo, o meu resultado final ele vai ser dado pela probabilidade de sim, produto, pela probabilidade de ensolarado e sim, fria e sim, alta e sim, forte e sim, que me dá esse valor. De probabilidade de não, ensolarado e não, frio e não, alto e não, forte e não, que me dá esse outro valor. E aí eu normalizo ambos. A hora que eu normalizar, repara que esse segundo, que é o não, é dominante. Ele tem, na verdade, uma dominância de 0,795.
Ou seja, se eu tiver que dizer se a pessoa vai ou não vai jogar tênis, é melhor dizer que ela não vai jogar tênis, de acordo com as probabilidades do conjunto de dados que eu tenho. Eu recomendo que vocês procurem já um pouco sobre os datasets 20 News Group e o Reuters. E é muito comum usar na IVBase para fazer classificação de documentos, de segmentos associados aos documentos. Por exemplo, eu tenho documentos da classe esporte, da classe política, da classe economia e por aí vai. Isso usando o próprio conjunto de palavras. Tá? Então, no próximo vídeo, nós continuamos com a implementação, no caso do NaiveBase. Se inscrevam no canal e compartilhem, pessoal. Ajudem o canal a crescer. Muito obrigado e abraço.